amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo questões de legislação penal e a gente vai começar hoje pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, a lei número 8.069 de 1990, tem uma longa parte, uma parte muito extensa que não interessa para a sua prova. O que importa para a prova que você vai fazer são os crimes que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. São crimes muito específicos, obviamente, envolvendo crianças e adolescentes, e eles estão previstos numa parte específica lá da lei. Então não vai gastar seu tempo lendo a lei inteira, olhando todos os dispositivos, vendo lá, porque ele trata de várias coisas, né, de normas de proteção, dos direitos da criança, direitos do adolescente, tem questões procedimentais também que não interessam para você, tá? Então, nosso foco aqui, então, vai ser nos crimes que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o tipo de questão que deve aparecer na sua prova é justamente tentando confundir você em relação a crimes que podem ser parecidos ou crimes que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente e estão em outras normas previstos de uma maneira parecida também, tem tipificações que são semelhantes, para você saber fazer essa diferenciação, saber apontar corretamente. Acho bem difícil que apareça alguma coisa de jurisprudência, alguma coisa de doutrina mais aprofundada. Então vamos agora resolver as nossas questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vai começar aqui com essa questão que foi aplicada para a prova de cabo da Polícia Militar da Paraíba, da banca IBAD, em 2022. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento é conduta que configura. Aí a gente tem alternativa A, crime previsto no Código Penal, B, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, C, infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e letra D, infração administrativa prevista no Código de Processo Penal Militar. Você já vê que a D não tem nada a ver, né? Código de Processo Penal Militar tem nada a ver com isso, né? Um crime contra criança ou adolescente, enfim. Agora, A, B e C, né? Talvez por a gente estar resolvendo especificamente questões sobre o ECA, você já bate o olho e diga, não, deve ser a letra B, e realmente é. Letra B é a nossa resposta. Só que eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos importantes aqui dessa questão e aproveitar para revisar alguns pontos. Você precisa saber diferenciar uma infração penal de uma infração administrativa e de um ato infracional. São palavras que às vezes confundem a gente, especialmente quem não tem ainda o conhecimento aprofundado do direito penal e do direito administrativo. Veja só, quando a gente fala numa infração penal, a gente não está falando apenas em crime. Existem os crimes e existem as contravenções penais, né? A lei das contravenções penais, né, que prevê lá essa categoria de delitos, essa categoria de infração. Então, quando a gente fala em infração penal, existem duas categorias aqui, o crime e a contravenção penal. Beleza, isso é diferente de infração administrativa. A infração administrativa tem uma outra natureza, inclusive com sanções que são aplicadas por outros órgãos que não o Poder Judiciário. É quando, por exemplo, você descumpre uma norma de trânsito e recebe uma multa. Essa é uma infração administrativa. Você não está cometendo um crime, você não vai para julgamento pelo Poder Judiciário, você não vai ser denunciado pelo Ministério Público. Nada disso, né? A autoridade administrativa é quem vai verificar aquele ilícito e vai impor a sanção que está prevista. Essas sanções administrativas normalmente são sanções que limitam o exercício de um direito ou são sanções pecuniárias. Então pode ser, por exemplo, uma sanção de fechamento de um estabelecimento que é determinada pela autoridade sanitária. Um restaurante, sei lá, que não está cumprindo as normas sanitárias ali, e aquela autoridade sanitária vai lá e determina o fechamento. Beleza, né? É a limitação de um direito que está sendo imposto. Mas essa é uma sanção de natureza administrativa. Agora, a gente tem também os atos infracionais. Aí você não pode confundir uma coisa com a outra de maneira nenhuma, e talvez apareça uma questão na sua prova tentando fazer essa confusão. O que é um ato infracional? É um fato que é típico, ou seja, ele está previsto na lei, está descrito como um crime, mas ele é praticado por uma criança ou adolescente. E por conta disso, ele não é considerado um crime, porque o agente não é capaz. Então, nesse caso, a gente vai falar de um ato infracional análogo a um determinado crime. Se você tem, por exemplo, um adolescente que furta um determinado bem de uma loja, isso não é um furto, a rigor. O que é isso? É um ato infracional análogo ao crime de furto. Então, os atos infracionais, eles não estão descritos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê?
Porque eles já estão descritos no nosso ordenamento. Qualquer ato que é tipificado como criminoso, quando cometido por um adolescente, vai ser considerado um ato infracional e vai sujeitar esse adolescente a aquelas medidas socioeducativas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e que talvez você já tenha ouvido falar ou talvez já tenha estudado em algum momento. Existem várias possibilidades, inclusive a medida socioeducativa de restrição da liberdade, né, da internação, né, em unidades de ressocialização, né, ou unidades de educação, enfim, tem alguns nomes diferentes para isso. Tá? Isso é um ato infracional. Então, por favor, não confunda o crime, né, contravenção penal, esses dois são as infrações penais, né? Não confunda com uma infração administrativa e nem com um ato infracional, ok? Vamos lá. Aí a gente tem, na lei de abuso de autoridade, a gente tem um crime que está previsto aqui no artigo 13, inciso 2º, que pode ser confundido com o crime do artigo 232 do ECA, que é o que está aparecendo aqui na nossa questão, e é na alternativa B, que é a nossa resposta. Veja só, o que é que diz o artigo 13, inciso 2º, lá da lei de abuso de autoridade, ó. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Enquanto o crime do artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente é submeter a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Perceba que existem diferenças entre um tipo e o outro. O tipo de abuso de autoridade previsto no artigo 13, lá da Lei do Abuso de Autoridade, ele tem como vítima, ele tem como sujeito passivo o preso ou detento. Ou seja, é a pessoa que é condenada e está cumprindo pena ou a pessoa que está cumprindo prisão cautelar. Não é a criança ou adolescente que está internado numa unidade de ressocialização. Tá? Então são coisas diferentes aqui. A vítima é uma pessoa diferente. Tá? Além disso, quando a gente tem situações como essa, de aparentes conflitos entre tipos penais diferentes, em geral, o tipo penal mais específico é o que vai ser aplicado. Então, nesse caso, a gente não fica na dúvida, né? Quando a gente tem como vítima uma criança ou adolescente, o tipo penal vai ser o que está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, a resposta da nossa questão número 1 é a alternativa B, B de bola. Vamos para a próxima, questão número 2 aqui, essa aplicada para a prova de sargento da Polícia Militar de São Paulo. A viatura composta pelos soldados PM X e cabo PM Y, encarregado, foi acionada para atender a uma ocorrência no Hotel Z. No local, os militares do Estado são cientificados pelo hóspede K, solicitante que telefonou ao Copom, de que o Hotel Z está hospedando um adolescente de 16 anos, desacompanhado dos pais ou responsável, sem autorização escrita desses ou de autoridade judiciária. O cabo PMY está correto ao afirmar ao solicitante K de que essa situação tipifica. E aí a gente tem que dizer, né, o que é essa situação frente ao nosso ordenamento jurídico, mais especificamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Na alternativa a gente tem a sugestão de que isso é apenas uma infração administrativa com previsão de pena de multa. E em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Tá? Então, na alternativa A está dizendo o quê? Não é um crime. É uma infração administrativa prevista no ECA. O que confunde um pouco a gente aqui é porque a banca aqui faz uma pequena sacanagem, que é dizer qual é a penalidade prevista. E aí é difícil da gente memorizar, né? Ela vai dizer, é multa e se houver reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento daquele hotel por até 15 dias. Aí a gente fica meio confuso aqui, beleza, né? Deixa a confusão, vamos ver as outras alternativas, né? Letra B, um crime previsto na Lei 80.6990, que não se enquadra como infração penal de menor potencial ofensivo. Beleza, então está dizendo, seria um crime que não é de menor potencial ofensivo. A alternativa C, uma infração administrativa e uma contravenção penal, previstas na Lei 80.69 de 90, que se enquadra como infração penal de menor potencial ofensivo. Toda contravenção penal é uma infração penal de menor potencial ofensivo,
mas não existe contravenção penal prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá a gente tem infrações administrativas e a gente tem crimes. Na letra D, um crime previsto na Lei 80.6990 que se enquadra como infração penal de menor potencial ofensivo. Aí você pode ficar confuso, né? Pô, será que é menor potencial ofensivo? Será que não é? Né? O que é isso, crime de menor potencial ofensivo? Você já deve ter estudado isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente vai gastar muito tempo analisando, mas nesse caso específico, tá? Nesse caso específico, o hotel que hospedou um menor de 16 anos, né? Um adolescente de 16 anos sem estar acompanhado dos pais ou responsável, comete apenas infração administrativa. Nossa resposta aqui é a alternativa A, tá bom? É apenas uma infração administrativa, não há, neste caso, crime previsto aqui. Aí está lá no artigo 250 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária em hotel, pensão, motel ou congênere. Pena de multa. No parágrafo 1º, em caso de reincidência, né, como diz a nossa questão lá, alternativa A, sem prejuízo da pena de multa, poderá haver o fechamento do estabelecimento por até 15 dias por ordem da autoridade judiciária, tá bom? É a autoridade judiciária que tem que determinar o fechamento nesse caso. E no parágrafo 2º, se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. Essa é uma infração administrativa, claro, mas é uma infração administrativa bem grave. Né, aquele hotel está dando guarida a um adolescente, né, que está desacompanhado dos pais responsáveis, então ele pode estar possibilitando ali, sei lá, a fuga daquele adolescente, né, ou mesmo, né, algum esquema, né, para tráfico de pessoas, né, então todo tipo de coisa pode estar acontecendo aí numa situação como essa, ainda que o hotel, né, os seus funcionários estejam agindo de boa fé. Então, nossa resposta aqui é a alternativa A, né, para a nossa questão número 2. É uma infração administrativa nesses termos que você acabou de ler junto comigo do artigo 250 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos para a nossa questão número 3. Essa aqui é aplicada no concurso para soldado da Polícia Militar do Pará. Segundo a Lei nº 80.6990, Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui crime adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A questão não está perguntando nada, ela está dando essa informação para você, tá? Constitui crime, né, essas condutas aqui, adquirir, possuir ou armazenar, né, esse material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Entretanto, de acordo com a referida lei, a posse ou o armazenamento dessas fotografias de vídeos ou outras formas de registro não constituirá crime quando esses materiais, então aqui a gente tem algum excludente, né? Vamos ver qual é a situação em que, mesmo tendo armazenado esses materiais pornográficos envolvendo criança e adolescente, não haverá crime. A alternativa A, forem destinados apenas para utilização pessoal. Por favor, né, gente? Por favor. Né? O sujeito que utiliza pessoalmente esse material, ele está incorrendo em crime, sim. Né? Ele é um pedófilo, tá? Está enquadrado aqui bem direitinho pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Letra B. Tiverem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência de determinadas condutas criminosas quando a comunicação for feita por agente público no exercício de suas funções. Esse caso aqui é muito interessante. Hoje, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê a possibilidade de infiltração de agentes policiais para a investigação de crimes de pedofilia, né? Desse crime, né, mais especificamente previsto aqui. Então, essa autoridade policial ou esse agente policial que está infiltrado vai ali se fingir, né, de criança e adolescente ali nas redes, né, ou poderá, né, de alguma forma ter acesso a pessoas que estão cometendo esses crimes e, em tendo acesso, ele pode, sem cometer crime algum, obviamente, armazenar para isso servir de prova, né, para utilizar, né, esse material como prova nesse processo criminal, nesse processo penal, né, para a aplicação de pena a esse criminoso. Tá? Então, é esse o caso aqui. Então, perceba, a alternativa B está correta, é a nossa resposta, né? E aí, lembre aqui, tá? Dos termos, tá? Finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência de determinadas condutas criminosas quando a comunicação for feita por agente público no exercício de suas funções. Então, aqui a gente tem o exemplo que eu dei do agente policial que está infiltrado, mas tem outros exemplos também, tá bom? Por exemplo, né, uma criança ela é atendida por um psicólogo, né, no Serviço Público de Saúde, no Serviço Único de Saúde. É atendida por um psicólogo. E o psicólogo se depara com essa situação em que aquela criança ali está sofrendo abusos ou que ela foi objeto,
né, desse tipo de crime aí de produção de material pornográfico, armazenamento. Então, se aquele psicólogo tiver acesso, né, a esses materiais, ele poderá armazená-los para comunicar às autoridades competentes, tá? Para servir de prova, né, nesse processo. Agora, lembre que, nesse caso, a gente precisa estar falando de um agente público no exercício das suas funções. Tá? Se esse psicólogo, por exemplo, não for um agente público, então não se enquadra, né, essa discriminante que está prevista aqui, né, na nossa linha B, né, na nossa alternativa B, que é a nossa resposta. Letra C. Forem armazenados por qualquer cidadão para denunciar outras condutas criminosas. Veja, esse é o problema, né? Para denunciar outros condutos criminosos, a pessoa armazenou, quer dizer, tá meio esquisito isso aqui, né? Letra D. Não forem armazenados para fins libidinosos, não importa. Tá? Não importa. Pessoal, não, beleza, eu vou armazenar isso aqui só para deixar guardado, sei lá, por qualquer razão. Não, não importa. E letra E, não forem armazenados para fins comerciais. Também não interessa. Se é gratuito, se aquilo ali foi vendido ou comprado, não importa. Se a pessoa armazenou aquilo ali, né, tem a posse daquele material, ela está cometendo o crime de pedofilia previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nossa resposta é a alternativa B. Vamos entender aqui o artigo 241B, né, lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê esse crime. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Está aqui o tipo penal e no preceito secundário, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º, pena diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. Então existe aqui a previsão da diminuição de pena se esse material for em pequena quantidade. O que é pequena quantidade, professor? Não sei, o juiz é que vai ter que dizer. Mas se for uma pequena quantidade, não haverá, então, haverá a aplicação da pena, mas com a redução de 1 a 2/3. No parágrafo 2º, não há crime se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241A e 241C, que são tipos conexos, tá? Desta lei, quando a comunicação for feita por agente público no exercício de suas funções, é o que a gente falou aqui, membro de entidade legalmente constituída que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, processamento e encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo. Então aqui poderia ser uma organização da sociedade civil, por exemplo, de proteção da criança e do adolescente que recebe, né, esse tipo de denúncia, esse tipo de notícia, né, a respeito desses crimes. E no inciso 3º, representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Então aqui seria, né, o representante da empresa, né, que provê internet. Então se aquele material tramitou ali pela internet, né, se ele passou por ali, então aquela empresa pode sim armazenar o material para fazer a comunicação às autoridades competentes para a persecução penal e investigação. Ok? Parágrafo 3º, as pessoas referidas no parágrafo 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. Óbvio, né? Aquela entidade, né, que tem em suas finalidades, né, o propósito, o objetivo de receber esse tipo de denúncia, deverá, obviamente, manter esse material em sigilo. Não faz sentido nenhum divulgar isso, né, ou enviar esse material para quem quer que seja, a não ser as autoridades competentes para promover a investigação e a persecução penal. Vamos passar então para a questão número 4, essa aqui para oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Não constitui crime previsto na Lei 8069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que é que não é crime previsto no ECA? Tá? Mais uma vez, cuidado com essas questões, né, que trazem, né, o que é, para você marcar o que é certo ou o que é errado. Então se ligue, leia bem o enunciado com calma, né, para você não fazer besteira aqui. O que a gente quer aqui é marcar a alternativa que não constitui crime que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Letra A, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Isso aqui é crime sim previsto no ECA, né? Famoso crime de corrupção de menores. Tá? Corrupção de menores, né, está previsto lá, sim. Né? E lembre também que, de acordo com a jurisprudência do STJ, nesse crime de corrupção de menores, a gente tem a quantidade de condutas equivalente ao número de menores, né, que foram vítimas. Então, se a pessoa corrompeu 2 adolescentes para praticar um determinado crime, então ela cometeu 2 condutas de corrupção de menores. Letra B, privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão em flagrante de ato infracional
ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Olha só, apreensão, né, quando a gente está falando de criança ou adolescente, a gente não fala em prisão, tá? É apreensão. Então a gente tem a apreensão de uma criança ou adolescente em flagrante de ato infracional. Você lembra que é um ato infracional, né? É aquele ato que é análogo a um crime, ele é análogo a uma infração penal. Então, se a criança ou adolescente está praticando um ato infracional e a autoridade policial, por exemplo, né, ela chega no momento em que aquele ato está sendo praticado, ela pode sim apreender a criança ou adolescente. Tá? É uma apreensão em flagrante. Né? O Instituto aqui é semelhante à prisão em flagrante que a gente conhece quando a gente estuda lá o direito penal e o direito processual penal. Tá? Então aqui não existe crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? A apreensão de uma criança ou adolescente em flagrante de ato infracional não é crime. Então a letra B vai ser a nossa resposta. A letra C, submeter a criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. Não preciso nem comentar isso daqui, óbvio que é um crime que está previsto na Lei 8069. Letra D, vender a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Também aqui a gente está dentro de um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos dar uma olhada nos tipos, né, nas normas que estão previstas lá, para você se familiarizar com o texto legal que aparece lá no ECA. Artigo 244b. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Perceba que aqui é necessário que haja infração penal, tá? Mas que infração penal não é necessariamente crime, pode ser uma contravenção penal. Então, se aquela criança ou adolescente, né, aquele menor de 18 anos, praticou a infração penal juntamente com o seu corruptor, né, então a pessoa que foi lá e corrompeu aquele menor para que ele praticasse infração penal, seja crime ou seja contravenção, vai incorrer no crime do artigo 244b, crime de corrupção de menores. Pena, reclusão 1 a 4 anos. No parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas, né, nas penas previstas no caput deste artigo, quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo na internet. Então, essa corrupção pode acontecer por meio eletrônico. Isso, infelizmente, se torna comum hoje. Né? Alguém entra em contato com aquele jovem ali pela internet, por um aplicativo de bate-papo, seja lá o que for, e ali pratica esse crime de corrupção, né? Convence, né, aquele menor a cometer a infração penal. Parágrafo 2º, as penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3 no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do artigo 1º da Lei 8072, de 25 de julho de 1990. Então, a gente tem aqui um aumento de pena, aumento de 1/3, caso a infração penal, né, que é mencionada aqui no artigo 244b, seja considerada um crime hediondo. Então, a gente tem aqui, vamos lá, né? No caso da infração cometida, está incluída, né, no rol do artigo 1º da Lei 8072, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Então, se a gente está falando aqui da corrupção de um menor para praticar infração penal de homicídio qualificado, né, de extorsão mediante sequestro, né, e aqueles crimes lá que você já estudou lá na Lei 8072, né, que são vários, então aqui a gente vai ter um aumento de pena de 1/3. Esse crime aqui de corrupção de menores é um dos preferidos, tá, das bancas examinadoras, é um dos que mais aparece em prova. Artigo 230, aqui a gente tem mais um crime: privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então, quem comete o crime aqui, né, é quem prende, é quem priva de liberdade, quem apreende a criança ou adolescente. Então, em que situações isso vai ser crime? Quando não houver flagrante de ato infracional ou, né, ordem escrita de autoridade judiciária. Nesse caso, então, haverá crime porque aquela pessoa está privando, né, a criança ou adolescente da sua liberdade. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, parágrafo único, incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Então, beleza, ele está fazendo a apreensão numa situação em que ela é permitida, mas ele não observou as formalidades legais para fazer aquela apreensão. Então, ele não observou, né, o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente determina, né, para que seja legítima a apreensão de um jovem que está, por exemplo, em flagrante de ato infracional ou que está sendo apreendido por ordem da autoridade judiciária competente. Esse é o artigo 230. Artigo 244-A. Submeter criança ou adolescente como tais definidos no caput do artigo 2º desta lei, né, ou seja, né, a criança até
12 anos, né, até 11 anos, e o adolescente dos 12 aos 17. Né? Então, submeter criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual. Claro que isso é um crime previsto aqui no ECA, mas tem detalhes. Então, pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa. Então, tá ali, né, o dinheiro que a pessoa recebeu, né, ou bens que foram utilizados nessa prática, né, vamos supor que seja, né, esse criminoso aqui, esse agente, ele organize um prostíbulo, organiza um estabelecimento ali para explorar sexualmente crianças e adolescentes. Então ele vai perder todos os bens que são utilizados ali. Né? Todos os bens que tiverem lá e que forem utilizados para a perpetuação desse crime serão, né, também perdidos em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado ou do Distrito Federal, né, em que o crime foi cometido. Aí faz aqui a ressalva ao direito do terceiro de boa-fé, né? Por exemplo, sei lá, tem um bem lá que é alugado, né? Ele não pertence, né, ao agente criminoso e aquele terceiro não fazia a menor ideia de que o bem que ele alugou servia, né, para a prática desse crime horroroso. Então, nesse caso, claro, o terceiro está de boa-fé, né, e ele não vai perder os seus bens. Parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas o proprietário, gerente ou responsável pelo local em que se verifica a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo. Então, pode ser a pessoa que ela não está lá no dia a dia, né, ali tocando a operação, mas ele é o proprietário daquele estabelecimento, ele sabe do que se trata, né, ele é responsável pelo local de alguma forma, ele deveria saber o que está acontecendo ali, ainda que ele não saiba. Então, nesse caso, ele também vai incorrer nas mesmas penas. Parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Então, você tem um estabelecimento que está registrado, por exemplo, como uma loja, como, sei lá, uma hospedaria, como casa de massagem, né, que é uma coisa mais ou menos comum, né, está registrado como casa de massagem. Na realidade, não, né, era um local de prostituição de crianças e adolescentes. Então, nesse caso aqui, também haverá a cassação da licença de localização e de funcionamento daquele estabelecimento. O estabelecimento vai ser fechado, né, além da perda dos bens e dos valores e além da aplicação da pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Por último, o artigo 244, vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente, olha que interessante, fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Perceba que o artigo 244 ele é bastante severo na tipificação desse crime. Então, veja, não se pode vender a criança ou adolescente fogos, né? Fogos explosivos, né? Fogos de artifício, enfim. Esse tipo de coisa que a gente utiliza, aqui no Brasil é muito tradicional em festa junina, né? Pelo menos aqui no Nordeste, né? Festa junina é muito, né, das crianças soltarem fogos, tal. Agora, que fogos são esses? Né? Para que uma criança ou um adolescente possa comprar fogos, né? Possa comprar diretamente, né? Ele mesmo ir lá e comprar, tem que ser algo que não seja capaz de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. São poucos. São poucos. Se você pensar, né, eu vou ficar aqui dizendo os nomes das coisas que aqui no Nordeste a gente fala, palitinho, peido de véia, né? Rojão, bomba cordão, tem um monte de coisa dessa, né? Mas assim, eu nunca estudei a jurisprudência sobre esse assunto, mas eu imagino que talvez aquele que a gente chama aqui traque de massa, né? Que é aquele negocinho, né? Que é a pólvora ali misturada com areia, estalinho, aí Deco lembrou aqui, estalinho que em outros estados chamam, né? Que é misturada, pólvora misturada com um pouquinho de areia, né, e embrulhada, né, num formato de um saquinho, fica parecendo uma gota, um negócio pequenininho, você joga no chão e ela, pá, né, faz um pequeno estouro ali. Criança adora aquele negócio, né, adora. Talvez aquilo ali possa ser vendido diretamente para uma criança, porque realmente não provoca dano, né, eu mesmo já tive um negócio daquele estourado no meu pé, pelo meu próprio filho, e mesmo assim não me queimou, não fez nada. Foi um atentado contra a integridade física do pai. Né? Mas, fora isso, eu não consigo imaginar nenhum desses fogos que são comuns no São João que não possa provocar ali num acidente, né? Que possa provocar danos. Então, é esse o artigo 244. Pena prevista, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Né? Lembrando que esse é o crime de quem vende ou de quem dá, né? Doa, fornece gratuitamente, né? Os fogos para a criança ou adolescente. Vamos para a nossa questão número 5, aplicada aí no concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais oficial. De acordo com a Lei 8069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, marque a alternativa correta. Comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet,
colher indícios de autoria e materialidade do crime de aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. Vejam, aqui o que está dizendo, o que a alternativa está dizendo aqui. Veja, vamos lá. O policial que oculta sua identidade lá na internet para encontrar a pessoa que está cometendo esse crime, que o policial está cometendo um crime. Não, ele não está. Essa infiltração policial, né, esse disfarce virtual, né, do policial na investigação desse tipo de crime é perfeitamente possível e as regras para isso estão estabelecidas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não existe crime aqui. Letra B. O indivíduo que submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual será apenado com a perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor da União. Gente, vamos lá. Vamos lá, tá? A gente falou agorinha sobre esse crime aqui, exploração sexual de criança e adolescente. Falou que existe a perda de bens e valores, sim, mas ela não é em favor da União. Ela é em favor do fundo que é estadual, então dos estados ou do Distrito Federal. Então se liga nesse detalhezinho, tá? Não é em favor da União que há esse perdimento de bens e valores aqui, né? Tá lá no artigo 244A, né? Ó aqui, ó. Perda de bens e valores utilizados, tal, em favor dos fundos dos direitos da criança e do adolescente da unidade da federação, estado ou Distrito Federal em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Então também não é a letra B a nossa resposta. A letra C, não constitui crime o fato de apenas possuir vídeo que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente. Isso aqui, por favor, né? Você já entendeu muito bem que sim, constitui crime, está lá no artigo 241B. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente. Então quem tiver isso daí já incorreu no crime, né? Já está enquadrado, né, nesse crime de pedofilia. Letra D. A infiltração de agentes de polícia na internet para a investigação de determinados crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Contudo, essa infiltração não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Certíssimo. Letra D é a nossa resposta. Essa é a regra geral, é o resumão aqui das regras sobre infiltração policial na internet para investigar esse tipo de crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que é que a gente tem? O policial pode se infiltrar na internet, disfarçar a sua identidade? Pode, né? Para investigar esse tipo de crime? Pode sim. Agora, ele precisa de autorização judicial para isso, e essa autorização, né, autorização judicial, ouvido o Ministério Público, tem isso também, né? Antes de dar autorização, a autoridade judicial vai ouvir o Ministério Público, e essa infiltração não será admitida pela autoridade judicial quando a prova puder ser obtida por outro meio. Porque esse aqui é um meio extremo de investigação. A infiltração é sempre, né, considerada um meio extremo, assim como a interceptação telefônica, assim como a interceptação ambiental, né, a escuta ambiental também. Então a gente tem regras muito restritivas e muito sérias em relação a isso. Por quê? Porque é uma invasão da privacidade, né, de alguém muito séria. Então a gente precisa ter razões fundadas, né, de que isso realmente vai trazer o benefício da investigação, da elucidação desses crimes, e precisa ter também a autorização da autoridade judicial competente, ok? Tá lá, só para a gente saber, tá lá no artigo 190A, né, estão as regras sobre a infiltração de agentes de polícia na internet. Mas os principais aspectos são esses, né, que você ouviu agora, né? Tem que ter autorização judicial prévia, ouvido do Ministério Público, né? A gente tem, ó, requerimento do Ministério Público aqui, ou representação de delegado de polícia, né, para iniciar esse processo. Então lá, nesse requerimento, nessa representação, o Ministério Público ou a autoridade policial vai detalhar aquela investigação, o que está acontecendo, por que ele acredita, né, quais são as razões que levam ele a acreditar que a elucidação do crime vai se dar daquela forma. E no inciso terceiro, não poderá exceder o prazo de 90 dias, né, sem prejuízo de eventuais renovações. Então, 90 dias inicialmente, podendo renovar esse prazo, né, desde que o total não exceda 720 dias. Então, 2 anos aí, né, de infiltração. Aí a gente tem ainda, né, no parágrafo 1º, a autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração, né? Então, tanto o delegado quanto o Ministério Público podem requisitar, né, esses relatórios. Para efeitos, consideram-se, aí a gente tem aqui, né, dados de conexão e dados cadastrais,
né, que são as informações sobre a conexão à internet, IP, etc. E dados cadastrais são os dados, né, pessoais da pessoa que está utilizando ali, né? Então, nome, endereço e tal, né, e que a infiltração não pode ser admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Beleza? É isso aí. Vamos ver mais uma questão aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, só para a gente fechar, tá? Essa foi aplicada no concurso para soldado da Polícia Militar de Goiás. Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui crime. A gente quer saber o que é que constitui, o que é crime previsto lá no ECA. Letra A. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, ainda que resultante de flagrante de ato infracional. Então, o que é privar a criança ou adolescente seria crime? Sim, a não ser que haja um flagrante de ato infracional ou, né, a ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então, não é o caso aqui, né? Porque ele diz, ainda que resultante de flagrante de ato infracional. Não, se houver flagrante, então não há crime. Letra B, prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, independentemente de paga ou recompensa. Veja, nesse crime aqui, está lá no artigo 238 do ECA, tem que haver, né, a promessa de paga ou recompensa. Então, é alguém que entrega o seu filho ou entrega criança ou adolescente que está sob a sua autoridade a uma outra pessoa, recebendo por isso dinheiro, né? Na prática é o quê? Está vendendo aquela criança, vendendo aquele adolescente. Então, nesse caso, existe crime desde que haja, né, a promessa ou paga de recompensa. Então, letra B também está errada. Letra C, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, desde que onerosamente, de qualquer forma, criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Onde é que está o erro aqui? Está em você mencionar aqui, ó, desde que onerosamente, né? Essa entrega não precisa ser onerosa. Quem entrega bebida alcoólica para uma criança, ainda que ela não esteja vendendo, ainda que aquela criança não dê nada em troca, está sim cometendo esse crime que está tipificado lá no artigo 243. Então, ainda que gratuitamente, né, continua sendo crime. Letra D. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 21 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Aí ficou fácil, né? Essa aqui vai ser a nossa resposta. Por quê? Porque o limite de idade não é 21 anos, gente. No Brasil não existe mais limite de 21 anos para quase nada. Quase nada. Tem alguns casos muito raros aí que a legislação ainda prevê que por muito tempo a gente tinha a maioridade penal aos 18 e a maioridade civil aos 21. Mas hoje não, é tudo 18. Então, pô, completou 18 já é adulto, não é mais adolescente, não é mais criança, não está mais protegido pelo ECA, tá bom? Então, 21 anos, não, 18. Então, nesse caso, crime de corrupção de menores, a vítima tem que ter menos de 18 anos, não menos de 21. Então, letra D é a nossa resposta, é o crime que está lá no artigo 244B, que a gente já analisou aqui. Letra E, promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Qual é o problema aqui? Veja, promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado envio de criança ou adolescente para o exterior, né? Para o exterior. Aí diz, com inobservância das formalidades legais. Então é alguém que está enviando uma criança ou um adolescente para o exterior e não observou as formalidades necessárias, né? E aqui diz, ou com o fito de obter lucro. Olha só, nesse caso aqui, né, é o artigo 239, né, que é o tipo penal, não é bem desse jeito que está aqui. Veja só. Envio de criança e adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais e com o fito de obter lucro, tá bom? Desse jeito que está lá no artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui, então, a gente fecha o nosso estudo das disposições do ECA, né, com a resolução